Pode ir. A minha versão é NVI, então pode ser uma linguagem um pouquinho diferente, né? Então diz assim, do verso 8 até o 21 do capítulo 16. O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre essas pragas. Contudo, recusaram arrepender-se e glorificá-lo. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra Deus dos céus, o Deus dos céus, por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram-se a arrepender-se das obras que haviam praticado. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as águas para que fossem preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta três espíritos imundos, semelhante a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então, os três espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono, dizendo: Está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como este, desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi dividida em três partes, e a cidade das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens, vindos do céu, enormes pedras de granizo de cerca de 35 quilos cada. E eles blasfemavam contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Pesado o texto, né? Bom, vamos agora ligar os microfoninhos para que a gente possa falar, né? Então vamos lá. Nós já vimos as três primeiras taças, né? E agora vamos ver as quatro últimas taças. Então, o que que nós vimos na semana passada? Quem lembra sobre essas três taças? Só para a gente pegar o mesmo gancho, né? Foram as feridas, a segunda sobre o mar e a terceira sobre os rios e as fontes, né? Isso aí, dona Heloísa. E a gente já tem visto isso, não tem? Tem. Essa angústia, né, sobre os homens, que são as feridas, né, as questões de mudança de maré, de mudança de, de, de fauna no mar, e a questão também, né, dos rios amargos, da água que é amarga, né, da água que... E aí nós começamos com o quarto anjo, e o quarto anjo derruba a taça sobre onde? Sob o Do sol. sol, sob o sol. Sobre o sol. E a gente tem visto isso? Uhum. Tem. São Paulo, pleno inverno, hoje vai dar 34 graus na capital. Né?
Ah, É. mas isso é o clima. Ah, mas no fim do mundo, quando for o fim do mundo, eu estava contando para a Jane esse texto foi engraçado como Deus associou na minha mente agora de manhã. Ontem nós fomos numa reunião. Aí tem uma pessoa aqui do condomínio que a gente tá começando a fazer, a alterar o nosso regulamento interno, né? E aí tem uma pessoa que está nessa comissão, aí foi eleita em assembleia uma comissão para discutir o regulamento interno, e tem uma pessoa desse que está nesse regulamento, nessa comissão, e ela fala: ah, não, vocês não têm que discutir isso porque isso é inútil, porque vai ter que registrar assim, assim, assim. A gente fala: não, mas a gente não vai pensando no registro agora. Agora a gente está pensando na estrutura, vamos discutir. Quando a gente tiver a estrutura, aí a gente pensa no registro. Ah, mas isso não adianta, não é assim que funciona. E blá, blá. Nossa, chega a ser irritante, sabe? Porque várias pessoas com mais paciência do que eu já perderam a paciência com ela. E aí eu fiquei pensando, olha o que o Senhor fez. O Senhor me associou essa figura a essa figura do texto, sabe? Das pessoas que você fala, olha, Deus tem um plano. O plano de Deus é Cristo, né? Ele começou lá no Gênesis, na criação, tá, 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 tá. E você vai falando. E a pessoa, não, não, isso é besteira. Deus não existe. Se Deus se fosse bom, não sei o quê. Deus não, isso aí não tem nada a ver com a minha vida, não. Sabe? E chega a hora que até que chega a ser irritante, porque você fala, meu, tá cumprindo tudo, você tá vendo, você tá lendo, tá cumprindo na ordem, né? Não, mas não é assim, não. É o homem que danificou o planeta, não sei o que lá, sabe? Então eu fiquei pensando, né? Eu falei, gente, o nosso convite não é mudar o plano de Deus. Nós não fomos convidadas para mudar o plano de Deus. Nós somos convidadas para fazer parte do plano, né? E esse texto me ressaltou muito isso. Quem aqui tem dúvida do que vai acontecer, o texto está sendo bem claro do que vai acontecer. A gente olha pela janela, a gente vê o que está acontecendo, né? Aí a gente vai ficar com medo? Vai ficar deprimido, triste? Não. Qual que foi o nosso convite? Continua falando para que aqueles que tenham que se agregar venham. Tenham esperança, porque vocês fazem parte do plano. E o plano não termina no fim do mundo. O plano começa no fim do mundo, né? A segunda metade do plano é a eternidade. Tenham esperança. O João diz lá no começo do Apocalipse: bem-aventurado o que lê, porque ele lê e sabe que a esperança dele não está na casa que ele construiu aqui, no carro novo que ele conseguiu comprar, na família maravilhosa que ele conseguiu produzir. A esperança nossa está em Cristo, está na eternidade, né? Então o plano vai sendo revelado e a gente fica, ou o crente fica com medo, né? Não quer nem ler Apocalipse, ai, não, tenho medo de coisa do fundo do mundo, né? Ou a gente fica, não, isso é besteira, não, e já aconteceu tanto terremoto, já não aconteceu nada, já, né? Então, eu fiquei olhando para esse texto assim, entenderam? Ou eu fui muito confusa, porque eu sou meio confusa de vez em quando, né? Hum. As pessoas sabem que existe uma ação divina, até eles entendem que alguma coisa está acontecendo, né? E nesse texto achei que fica muito claro, né? Algumas pessoas sabem que é ação divina, né? Todas essas coisas que estão acontecendo aqui, né? É uma consequência do pecado do homem, né? Mas eles mantêm os seus corações endurecidos, né? Vendo as coisas acontecer, e como você fala, colocam desculpa no outro, na ação, na industrialização, na economia, né? Mas eles não conseguem ver a obra de Deus e eles começam a blasfemar contra Deus. Que isso? Não, não vai acontecer. E o coração continua endurecido, mesmo vendo as coisas acontecendo. É. E nós? E às vezes eles até declaram, né? Nós estamos no fim dos tempos, nossa, é o fim do mundo chegando. Olha, já estamos no fim do mundo, mas não vivem
e não só fala da boca para fora. Se perguntarem, sentar com uma pessoa dessa e falar, e aí, é mesmo que você está falando? Como é que você vê tudo isso? Aí a pessoa não tem esse interior do que eles falam no exterior, né? E nós? Qual é a nossa postura diante disso? De vez em quando a gente faz isso, né? Bom dia, meninas. Bom É Bom de dia. jogar dia. essa, é de Bom jogar essa dia. pedra de 35 quilos que a gente faz, né? É, eu acho que aquilo que eu falei, que eu tinha medo de ler Apocalipse, né? A gente pensa, né? Nossa, quando a gente vê um Deus vingativo, um Deus que vai destruir, né? Quando você não tem, assim, essa leitura que nós estamos fazendo, desde criança, o Apocalipse, Deus vai destruir, vai matar e vai ler todos os seus pecados na frente de todo mundo vai ficar, né, aquela... Mas a gente vê, assim, todo o tempo, o Senhor, ele cuidando, né, dos seus. Todo o tempo, ele trazendo esse consolo para a gente, em meio a essas tempestades, em meio a toda essa mudança que a gente está vivendo, né? Assim, parece que as coisas estão como tá no propósito de Deus, cada vez tudo muito mais rápido, tudo é, o clima muda, a política muda toda hora, o que as verdades estão mudadas, né? Então acho que a gente tem aí uma grande missão de se manter firme, né? Que nem você falou semana passada, firme em cima desse mar de vidro e fogo, né? Como se manter firme. Qual que vai ser a nossa postura? E que mensagem nós temos colocado para aqueles que ainda não tiveram esse encontro, né? Eu tenho aprendido muito isso. Eu tenho oferecido uma pedra de 35 quilos, ou eu tenho oferecido descanso para aqueles que ainda não tiveram o encontro ainda, né? Que Deus, esse Deus raivoso, vingativo, que está assim, nossa, vai chegar a hora da destruição, vai chegar. Eles vão ver, ou aquele pai amoroso que está chamando cada um para si, para um lugar seguro, um lugar de descanso. Então, amém. Eu acho que era esse o recado da mensagem. A gente se vê terça-feira. A gente se vê terça-feira, né? É muito, muito importante isso que a Adriana falou. Que mensagem! Nós estamos convidando para que Deus, o Deus furioso, ou o Deus que está dando mais uma chance, amoroso. E mais ainda, nós estamos vivendo o Evangelho como? Na tristeza, no desespero dos finais dos tempos, ou nós estamos vivendo o Evangelho na esperança de que as nossas vestes ainda estão conosco, ainda estão puras, porque elas estão lavadas pelo sangue do Cordeiro, né? O convite aí não é para a gente dizer, vamos orar aqui para a gente mudar esse plano. Tem chance, gente, não muda o plano, tá? Só para só para já foi escrito para não mudar. Então nós vamos orar para quê? Nós vamos orar para quê, então? Se o plano não vai mudar. O que que vocês acham? Para que os corações se convertam, né, diante da vontade de Deus. É plano de Deus, não tem o que você fazer. Que os corações deixem de ser endurecidos, que ouçam a palavra de Deus, né? Porque a gente vai ver aí na próxima parte, né, que o ser humano, ele continua ainda duro, eles sofrem, estão sofrendo, continuam blasfemando, continuam, não se arrepende, né? É cada vez mais severo. Por ser mais severo, as pessoas parecem que ficam mais endurecidas com o que está acontecendo, né? Ninguém não se voltam para o Senhor. Nós podemos orar primeiro para que o nosso coração não fique endurecido, né? Hum. Que a gente não perca a fé no meio do caminho e que a gente continue proclamando o Evangelho de Cristo. Então, acho que a primeira oração por nós mesmos é essa.
Agora, a segunda oração é que os nossos queridos, os nossos amados, as pessoas que nos são trazidas adiante, que o coração delas, através do nosso testemunho, também seja transformado num coração de carne. Eu gosto tanto dessa expressão, um coração de carne, que elas se voltem e elas não olhem para aquilo que está acontecendo, não com um olhar de julgamento, porque elas não são juízes, nem nós somos, mas com um olhar de eu quero ser parte do plano, né? Então, é isso, nossa oração é essa, não é mudar o plano, mas é mudar o nosso coração primeiro, e depois pedir ao Senhor que mude o coração de quem está em volta, para que enxergue isso. Por isso que é bom ler Apocalipse, porque a gente pode citar isso, a gente pode, não como a gente ouviu com medo, né? Não como a gente ouviu, olha, como diz Adriana, com a pedra de 35 quilos na cabeça do outro, né? Olha, se você não mudar, você vai para o inferno, porque eu já dizia o mesmo, que você não ia ouvir, porque não sei o quê, mas a gente possa dizer, existe uma alternativa de esperança. E a alternativa de esperança é Cristo, né? É Cristo. Você está com essa chaga no coração, você está com essa dor na alma, sabe qual que é a saída? É Cristo, né? Você está com medo da sua morte. A gente estava falando que o cunhado dela faleceu e no finalzinho da vida aceitou a Cristo. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Ah, mas ele fez isso. Eu falei, não interessa o que ele fez. Ele aceitou o sacrifício de Cristo. E se foi no começo da vida, no final da vida, o problema foi só a vida dele mesmo que passou ruim, porque agora, daqui para frente, salvou. Aleluia, aleluia, né? Porque não é merecimento, não é merecimento. Nós somos arrogantes quando a gente diz que a gente viveu a vida inteira no evangelho bonitinho, é arrogância isso não é bíblico. Nós somos arrogantes quando nós falamos que a nossa vida é direitinha, bonitinha. É mentira isso. Eu vou dizer com todas as letras, porque começa a ser mentira. A nossa vida não é direitinha. Não é perfeitinho. Todas nós sabemos, como eu diria de novo, todas nós sabemos que bisca boa nós somos. Todas nós sabemos, né? Que o coração é raivoso, que o coração é inclinado ao pecado. Todas nós sabemos. Então, é a misericórdia de Cristo. Agora, do outro, a gente acusa, às vezes, né? Não, nós não vamos jogar essa pedra de 35 quilos para cima dele, não. Vamos jogar o evangelho do amor. É tempo, é tempo. Ah, mas eu estou no último minuto da minha vida. Não interessa, é tempo. Tem os trabalhadores que foram convocados no último momento. É tempo. É tempo, filho. Ah, mãe, mas eu já fiz tanta coisa. Não interessa, não interessa. É tempo. Ainda é tempo de você voltar os seus olhos para Deus. Ainda é tempo. Agora, se não começar em nós, meninas, se nós entrarmos num desespero toda vez que o mundo vai acabar, e olha que nós já acabamos com o mundo muitas vezes, não foi? Ah, agora vai acabar. Ah, meu filho fez isso, nossa, agora o mundo acabou para mim. Ah, não sei o quê, aconteceu tal coisa, não, isso aqui agora não tem mais jeito, vou entrar em depressão. Não, o mundo vai acabar mesmo, mas vai acabar no tempo de Deus, conforme ele previu, conforme a história que ele já nos revelou, né? Aleluia. Então, continuemos aí, porque esse negócio de pregar, vocês sabem que é um problema para mim, né? É. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, Agnes, eu vou sair, mas eu não vou pregar. Eu falo assim, tá, eu creio. Aí, de repente, olha para a cara dela, tá ela pregando. Depois termina assim, você não falou que ia pregar? Ah, mas eu preguei. Eu falei assim, claro, amada, tá na sua essência. Não tem como fugir disso. É um problema, né? Ai, o quarto anjo derramou sobre o tempo, e o sol esquentou, né? E as pessoas ainda se blasfemaram. E a gente está ouvindo, tá vendo as pessoas blasfemarem sobre o tempo, o quente, o frio, o quente, o frio. Essa semana tinha alguém lá no escritório falando assim, que aguenta isso? Uma semana, 12 graus, na outra semana, 34 graus, né?
Complicado, né? Bom, o quinto anjo derramou a taça. Ah, esse é legal, hein? O que vocês acham aí desse quinto anjo? Derramou sobre o trono da besta. Esse é legal, é bom. É. Lê aí o 10 e o 11. Ô, Jane, você que leu, lê de novo, o 10 e o 11. Tá. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus dos céus por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram arrepender-se das obras que haviam praticado. E aí, o que vocês acham que são essa taça aí? Em cima do trono da besta. Eu estava lendo lá o pastor lá, né? E ele fala assim que o trono da besta foi o maior golpe de Satanás, né? Ele pensou que estava, né? Satanás fala, não, agora sou eu, né? E esse golpe invadiu toda a estrutura da sociedade humana, toda, família, igreja, tudo, escolas. A gente vê isso acontecendo, né? As escolas com as doutrinas, né? Que não é permitido falar de Deus, né? Então, o Satanás pensou em criar uma sociedade sem Deus. Aí eu lembrei lá da abertura das Olimpíadas, né? Aquele deboche, né? Com Deus feito assim mundialmente para todo mundo ver essa sociedade descrente. Aquele quadro da Santa Ceia, para eles, foi uma ridicularização de toda uma estrutura, de todo as boas novas do Evangelho que foi proclamada, né? Então, uma forma de destruir tudo aquilo, toda a fé, né, que nós temos em Jesus Cristo. O que você falou é fundamental, tirar Deus da equação. Né? A nossa busca é o caminho de volta para o Pai, né? E o caminho é Cristo. E o que eles fazem? Eles tiram o Pai da equação, tiram Cristo da equação, como se isso fosse possível. Como se isso fosse possível. O Estado agora é como? Laico. Está quase a igreja tendo que ser laica. Porque se você fala de alguma coisa socialmente reprovável, vem para cima da igreja. Aí tem pastores que estão mudando o discurso para poder encaixar, sabe? Eu não estou falando aqui, gente, de aceitar pecado, não aceitar pecado, porque isso aí, Jesus aceita pecador. Isso aí, Jesus não aceita outro tipo de gente, porque não existe outro tipo de gente. Eu estou falando aqui sobre mudar de postura, falar de coisas diferentes, como se Cristo não fizesse parte da equação. Quantas vezes a gente vai na igreja e a mensagem não é o evangelho de Cristo? Não é. É qualquer outra coisa. Jesus da equação. Tira Jesus. Nós estamos numa série de mensagens lá da igreja sobre temas difíceis da nossa sociedade e a postura da igreja. Né? Já se falou sobre homofobia, já se falou sobre o divórcio, sobre sexo ilícito. São temas pesados, né? Assim, difíceis. E, graças a Deus, Deus está dando graça para os pastores. Se quiserem, tem até no YouTube as mensagens. Deus está dando graça aos pastores, porque eles estão falando o evangelho de Cristo sobre esses temas, sabe? E são apedrejados, às vezes, pelos próprios membros da igreja. Na internet jogam pedra, sabe? Assim, uns falando, os santarrões falando que é permissão demais para pecador. Os que são do outro lado, né, já fala que está sendo preconceituoso demais, né? Então, assim, a besta, vocês lembram quem que são as bestas, não lembram? A besta que saiu do mar e a besta que saiu da terra. Quem são as bestas? A gente viu lá. Cri, 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 cri. Eu não me lembro. Vocês não lembram? A besta que saiu do mar é o poder instituído, Isso, político, agora eu lembrei. e a besta que saiu da terra
é o poder religioso que o homem acha Isso. que tem, né? A besta que saiu da terra é aquela que tem a face do cordeiro, mas a voz, lembram? De quem? Agora eu lembrei. A voz do dragão. Então, esse quarto anjo, ele derrama uma taça de confusão, uma escuridão, né? Meu texto diz aqui, sobre esses poderes. Então, se a gente depende do poder instituído, social, do governo, tem uma escuridão sobre ele. Eu estava falando que esses dias eu marchei na Direta Já, lá em 85, que eu queria votar e tal. Se eu soubesse o que eu sei hoje, eu nem sei se eu marcharia, porque nesses anos todos eu nunca votei a favor de ninguém, eu sempre votei contra, porque é o ruim e o pior, o ruim e o pior, o ruim e o pior. Aí você fica escolhendo entre o ruim e o pior, né? Eu fico pensando, é uma confusão. Aí você olha, fala, como é que as pessoas vão escolher essas duas pessoas? Se tem outras pessoas mais ou menos que tem mais ou menos alguma coerência, né? Não, fica entre o ruim e o pior, o ruim e o pior, né? Então, é uma confusão, é uma escuridão sobre o poder. E dentro das igrejas também, gente. Existe uma escuridão sobre a instituição, não a instituição de Deus, da Igreja de Cristo, mas essa politização humana, esqueci a palavra. Esse poder político humano. Esse poder político humano dentro da igreja. Porque até eu tenho que disputar espaço com o pastor, eu tenho que ser do pastor A e não do pastor B, eu tenho que contradizer. E, em vez da gente fazer aquilo que Cristo falou lá em João, sedes um, como meu pai é um, a gente fala, eu gosto do pastor fulano, do pastor ciclano eu não gosto. O líder de louvor da equipe A é bacana, o da B não sai, não canta bem, sabe? É uma escuridão que a gente fala assim, mas como? Se Cristo está ali, como que a luz não está? Então não está Cristo, né? Estou falando muito, fala vocês agora, o que vocês acham disso? Esses dias uma amiga, ela sábado, né, a gente tem discipulado, cheguei muito cansada, e aí eu fui lá na paralisação da Avenida Paulista, porque a gente está querendo o impeachment lá do Alexandre, né, ela falando, eu falei assim, você soube disso? Sim, eu não soube, mas você tem que ir lá, eu peguei e fiquei pensando, gente, é, tá, não é Deus que está nos planos, não é Deus que fez todas as coisas, tudo está no controle de Deus, né? As coisas iriam acontecer como estão acontecendo, né? E eu fico assim pensando, as pessoas perdem tempo, eu pensando, com coisas que são vãs, né? Porque Deus não colocou esse homem lá, e da mesma forma Deus vai tirar esse homem, né? Como Nabucodonosor, né? Quando invadiu Jerusalém, Deus usou Nabucodonosor para mostrar para o povo de Jerusalém, para os judeus, que eles estavam errados, que eles iam sofrer a consequência do próprio erro, né? E foi no tempo certo, Deus foi lá e libertou o povo da Babilônia, né? Então, eu fico pensando, não sei se eu estou pensando errada, mas está tudo dentro do controle de Deus, nada foge do controle de Deus. Deus colocou, esses dias a gente está em campanha aqui na igreja de orar pelo presidente. Mas não é aquilo que eu quero, mas é aquilo que está lá, é o que Deus permitiu que estivesse lá. A minha obrigação é orar por ele, independente se ele é de direita, de esquerda, de central, independente, a minha obrigação é orar, porque Deus se manifestará da mesma forma se fosse outro que fosse colocado por ele. Deus vai agir da forma que agiu em Assuero. Eu estava lendo Esdras e Neemias, né? Ele falou assim, olha, você vai para lá, você vai montar, reconstruir o muro de Jerusalém,
E você não vê aqui que não, o Deus ali, ele pediu, o povo estava orando, e Deus levantou a sua, não, você vai lá e você vai montar e reconstruir o muro, né? E estava tudo dentro da vontade, dos planos de Deus, nada foge dos planos de Deus, mesmo que para os nossos olhos pareçam tão difíceis de entender, mas eu creio que está tudo dentro da vontade de Deus. Eu não sei se eu estou falando alguma coisa errada, mas eu creio muito nisso. Hum. Deus move o coração, né? Deus move o coração de Ciro, né? Que foi movido, o coração. Quantos reis que não eram judeus, né? Isso não significa que eu não posso ser cidadão. Eu posso Uhum. ser cidadão. Eu posso me manifestar, mas eu não vou numa passeata com ódio, com raiva, que se É isso. aparecesse o Alexandre de Moraes lá, eu quebrava a cabeça dele. Não, não, não é isso. Não é isso. A mesma misericórdia que me alcançou, eu deveria orar para alcançar esse cara, porque ele tem sido um agente do dragão, tem sido um agente do diabo para atormentar a vida das pessoas. Eu precisava orar para que ele pudesse sair dessa condição, para que o nosso Supremo Tribunal fosse um tribunal de justiça, né? Mas isso significa que eu não posso ir na passeata? Posso, claro que eu posso. Uhum. Posso ir, me manifestar como cidadão. Mas internamente, há descanso ou não há descanso? Há descanso na soberania de Deus ou não há descanso? É igual na vida, é igual na nossa vida diária. Eu posso estar, eu tenho que trabalhar daqui a pouco para pagar as contas, eu tenho que ir lá trabalhar. Mas o meu coração está ansioso nas contas, meu coração está no que eu acho que a minha mão vai construir lá no escritório, ou o meu coração está tranquilo para que Deus está no controle de todas as coisas lá, né? Então, essa a questão mesmo não é tão o exterior, a questão é o meu interior, o meu interior. Como você falou, né, do Assuero, né, da Esther, né? Você vê, Esther estava naquela posição ali, numa posição difícil. Ela estava numa posição difícil, né? Mas quando o Mardoqueu fala para ela, será que você não foi colocada nessa posição difícil justamente por isso, né? Porque a salvação vai vir. Se for por você, melhor. Se não for por você, então se Deus vai fazer como Ele quer. Mas se a gente puder ser parte, a gente é parte, né? Esse é o nosso papel, né? Então, essa confusão entre poderes, essa confusão, o legislativo, o judiciário agora está todo. Como é que a gente fala? Corrompido. Hã? Corrompido. Corrompido, essa confusão entre as bestas e dentro da igreja também, viu? São duas bestas. Aí ele fala de uma besta só, mas são as duas, porque as duas são a mesma face da besta, a mesma face do dragão, né? Essa confusão que existe já estava prevista. Isso não está fora do controle de Deus, está entendendo? É isso aí, isso não está fora do, né? E aí, desculpa, alguém ia falar? Não. Não? Então a gente já está vendo isso aí também. Edith, só um detalhe, você falou do controle. Eu acho que a gente se perde justamente nisso, é no controle, né? A gente quer ter em todas as áreas da nossa vida, mesmo a gente entendendo que é Deus que está no controle de todas as coisas, a gente tem sede por esse controle, né? Vamos ser verdadeira, que tem hora que a gente quer carregar essa pedra de 35 quilos para jogar em algumas pessoas, porque a gente acha que a gente está no controle de todas as coisas. A gente criou na nossa mente uma perfeição tão intensa, assim, que como verdade absoluta, que aí o que que acontece? A gente, mesmo muitas vezes, Deus colocando algumas situações e nos deixando bem claro que Ele está no controle, a gente faz que nem esse povo aqui, ainda blasfema, e ainda reclama, e fala, olha, nananina não, né? Então, acho que uma das nossas grandes lutas é a respeito desse controle. Comigo, assim, uma luta que eu tenho diário é a respeito desse controle. Que é bom a gente ter o controle, né?
O poder é sedutor, não é? Você já falou isso aqui, né? Sedutor, né? Poder de servir ninguém quer, né? A gente quer o poder de mandar, né? Eu acho engraçado, por exemplo, se vai para a rua e o ministro cai, aí fala, ah, foi porque eu fui para a rua, né? Eu quero ser parte do que acontece, né? Então, quer dizer, não foi Deus quem colocou e nem foi Deus quem tirou. Fui eu que fui para a rua e fiz o meu movimento, né? Isso, mais uma vez eu digo, isso não significa que nós não podemos exercer a nossa cidadania. Isso é outra coisa. Eu posso exercer minha cidadania, eu posso votar, eu posso, né? Mas eu não achar que é esse poder doido, escuro, que está, né, que tá definindo a minha vida, né? Eu soube de um caso quando o Bolsonaro foi eleito, que um menino de esquerda, bem de extrema esquerda, filho de uma conhecida, nossa, que ele se matou, porque ele achou que o mundo tinha acabado, porque o Bolsonaro foi eleito, né? Hum. Um jovem, parece tão assim, né? Mas para ele aquilo foi vendido para ele, que aquilo era o fim do mundo. E ele comprou, coitadinho, a ideia, e para ele foi o fim do mundo mesmo, né? Então, os nossos, a gente, essa nossa pressão sobre o outro, que não é o evangelho, é uma pressão muito forte. É muito forte. A gente tem que pregar o evangelho de Cristo. É o evangelho de Cristo que a gente tem que pregar, né? Bom, o sexto anjo derramou a taça sobre o grande rio Eufrates e ele secou. Então, nós vamos ter seca, não tem jeito. Ele secou. E a seca do rio Eufrates faz com que o caminho se abra para que o mundo se torne uma coisa só. Nós estamos vendo, né? Nós não chegou ainda, mas nós estamos vendo esse mundo, né? E vai sair aí da boca do dragão, que é o diabo, da boca da besta, que são os poderes instituídos, e da boca do falso profeta. Vão sair três espíritos imundos semelhantes a sapos. Olha que coisa doida isso aí. Esses espíritos são demoníacos que realizam sinais. Não se deixe enganar. Eles realizam sinais e vão aos governantes da terra a fim de reuni-los numa batalha contra o Senhor. E aí vai ser o grande dia do Senhor. E aí vai ser derramada a sétima. E ele fala, perdão, antes, aí eis que virei inesperadamente, quando eles estiverem com tudo isso armado, com todo esse campo armado. Agora não vai, agora o mundo vai ser laico. Agora não se fala, agora a Edna lembrou da abertura das Olimpíadas e aquilo vai ser mais profanado ainda, né? Agora Deus não faz mais parte da equação. E aí Jesus fala: Eu virei inesperadamente como ladrão. Feliz é aquele que espera alerta e mantém puras suas vestes, para que não precise andar nem nu e nem envergonhado. Olha que coisa mais, que promessa mais linda para terminar esse texto difícil, né? E Aí a eles vão, gente lembra aí das parábolas das 10 virgens, né? Sensatas e insensatas, né? vamos nos encher do azeite do Espírito Santo, da alegria do Espírito Santo, da palavra do Espírito Santo, da leveza do Espírito Santo. Vamos nos encher dessa presença de Deus conosco, maravilhosa. E a gente não vai mais pregar terror, a gente vai pregar a palavra de Deus. E a palavra de Deus é linda, cheia de esperança. Cheia de esperança. Essa santa esperança de que nós viveremos num reino em que não vai ter Alexandre de Moraes. Num reino que não vai ter nem voto, não vai precisar nem ir nas diretas já. Porque vai ser um rei que todos querem, um rei que todos almejam e esperam, um rei que serve, um rei que lava os pés, um rei que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus,
É nesse reino que é o convite aqui. É nessa esperança santa que as nossas vestes continuam lavadas nesse rei, continuam puras nesse rei. Ah, mas é porque eu sou pecadora. Não, não interessa. Vamos voltar os olhos. Hoje é tempo, hoje é tempo. Voltar os olhos, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Sigo para o alvo, que é Cristo, né? Nesse alvo, nessa meta, nesse reino maravilhoso, né? Porque ele vem sem demora. Oh, aleluia, vem como ladrão, rapidamente. Não para acusar os santos, mas para resgatar os santos, né? E vai ter uma batalha aí. Os espíritos se reuniram, eles reuniram todos os governantes e seus exércitos no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Tá lá. Esse lugar. E esse lugar é físico lá, hein? Existe esse lugar, hein? E o sétimo anjo derramou sua taça no ar. E do trono do templo veio um grito forte: está terminado. Ah, graças a Deus, acabou. A Cícera, semana passada, falou sobre. Mas isso começa de novo, parece que está acabando e começa de novo, parece que está acabando e começa de novo. Não, aqui acaba, aqui acaba. E aí vem os finais aí, né? Ele derrama, e então houve relâmpagos, estrondos, trovões, um forte terremoto, o mais violento desde a criação da humanidade, né? Caiu a grande Babilônia, se dividiu em 3 partes, já não vai ter mais montanha, já não vai ter mais ilha, tudo vai ser uma coisa só, e vai cair do céu aí umas pedras grandes. Diz que esse daí, esse ainda não está acontecendo, né? Mas vai acontecer. Esses filmes de coisa que vem lá do espaço e cai aqui, porque não dá para ser uma. Bom, não sei, né? Fala aqui uma pedra de granizo, mas não sei se dá para uma pedra de água juntar 35 quilos. Para mim, parece mais uma saraivada de alguma coisa que vem do céu, né? E E o aí gozado, terminando. o gozado que mesmo com essas pedras continua falando. E elas blasfemaram contra Deus por causa da terrível praga de granizo. Estão vendo isso e continuam ainda a blasfemar contra Deus. Ah, se Deus fosse bom mesmo, ele teria me avisado. Ele avisou, né? Só que a gente não leu. Ele teria. Ele, é igual o Lázaro e o rico lá, que o rico fala assim: deixa eu voltar lá para avisar para os meus parentes que tem um céu e um inferno, né? E ele fala: não, os profetas já estavam lá falando. Mas então, já que eu não posso voltar, manda Lázaro. E Lázaro de volta, né? Ele fala: não, mas tem lá, tem tanta gente. Lázaro já falou durante a vida dele, com a pobreza dele, né? Tem tanta gente falando. Não vai adiantar, né? Não vai adiantar. O pastor, né, que a gente, ele fala assim que o sexto flagelo foi a destruição total e o sétimo flagelo foi a extinção total, porque aí nós estaremos na eternidade. É isso. Sabe? Aí não Como vai você ter falou, mais não existe ninguém. mais ninguém. Então foi extinção total. Nossa, gente, achei que não ia, ninguém ia falar isso, que a gente não vai estar aqui vendo, Graças sofrendo a essas Deus, coisas. graças a Deus. Pelo amor, eu estou ficando agoniada aqui, eu, hein? Ó, Uma vou vez, te... não sei quem colocou aqui no grupo, meu grupo, falou assim, estava lendo há pouco, nossa, que difícil, misericórdia, Senhor. Eu peguei e escrevi, menina, não fique preocupada, a gente não vai estar aqui. a Porque ela estava vendo pergunta as é, coisas. a pergunta é, nós estamos aqui agora? Porque essas coisas estão acontecendo. Então, aí que está uma grande diferença da posição do pastor Hernandes, né? Porque ele fala desde o começo que a gente vai estar lá naquele lugar lá do mar de vidro, não sei o quê, que a igreja do Senhor não vai estar aqui. Então, essa eu acho que é uma grande diferença, de estar vivendo, a gente está vendo essas coisas acontecendo, e para mim pareceu muito claro que essas coisas estão acontecendo. Agora, é uma posição diferente, né? Dizer que a igreja não vai participar do derramamento desses cálices, né? Então, não sei, eu gostaria que fosse assim,
juro que eu gostaria que a gente não sofresse, não estivesse aqui sofrendo também dessas coisas. Não, não a gente sofrendo diretamente na gente, mas a gente sofre, né? Não tem como se a gente não tivesse sido separado por Deus, né? O engraçado, Mara, é que a gente não está aqui. Quando a gente está aqui, a gente sofre as mesmas coisas. Quando a gente vai para o mar de vidro, a gente não sofre. Amém. Então, Sabe o nosso problema? É que nós somos cronológicos e a gente é físico, a gente está no espaço-tempo. Quando a gente está no espaço-tempo físico, a gente está sofrendo o calor, a gente está sofrendo a falta d'água, a gente está sofrendo. Mas quando eu consigo sair e consigo entrar na vida eterna, entrar no mar de vidro, entrar na presença de Deus, eu olho para as coisas que estão acontecendo e eu sei que é plano de Deus, isso me traz descanso, né? Então, por isso que a minha pergunta foi, mas a gente está aqui ou a gente não vai estar aqui? Isso é uma escolha nossa, né? Se eu quero continuar aqui nesse espaço-tempo e tocando a minha vida só aqui, vou pensar só aqui. Isso não é para os fracos, não, é para quem tem fé, quer dizer, é para os fracos com fé. Eu olhar para as coisas que estão acontecendo e entender que eu não sou parte disso, que eu sou um povo santo, nação santa, povo escolhido de Deus, propriedade exclusiva de Deus. Isso não é uma balela para eu dizer que eu sou o máximo. Não. Isso é uma promessa para que eu possa dizer, embora cronologicamente, historicamente, eu esteja em 2024, eu sei que antes da fundação do mundo, o Senhor já me separou e eu sei que eu vou morar com Ele eternamente na eternidade. Eu só estou num vão aqui agora, num V aqui agora, nesse espaço-tempo. Mas eu não me angustio, meu coração não blasfema, né? Eu só quero que mais irmãos meus possam ter a mesma tranquilidade que eu. Agora, se eu não estou tranquilo, por isso que eu falei, a nossa primeira oração tem que ser para que a gente esteja tranquilo. Não para que eu tenha medo da soberania de Deus. A soberania de Deus já disse isso aqui. A soberania de Deus não nos esmaga, não nos. Ah, sou soberano. Não, a soberania de Deus é o nosso consolo de que Ele separou. Ah, mas não tem mais. Ah, mais nada. Ele separou, né? Essa leveza, Ele. Quem que quis escolher a Mara? Ele. Ah, mas eu não gosto da Mara. Acho que a Mara. Mentira, você sabe, né? Que eu te amo, né? Eu gosto da Mara. Acho que a Mara é isso ou aquilo não interessa. Não está na minha mão, está na mão de quem? Do soberano. O soberano não é um carrasco cruel e malvado. O soberano, cada taça que ele derrama, é mais uma oportunidade para eu parar de blasfemar. É mais uma oportunidade para eu reconhecer o que ele está fazendo na história. É mais uma chance. E cada taça que ele derrama é uma prova do amor dele pela criação dele, né? Olha, gente, vocês estão confiando no quê? No clima? Não tem mais. Vocês estão confiando no quê? Na política? Olha essa loucura que é a política. Vocês estão confiando no poder da igreja? Olha a loucura que está a igreja. Confia em mim. Confia. Vocês confiam em tantas coisas, confia que eu sou o único digno de confiança. Jesus fala isso quantas vezes? Eu falo para vocês a verdade. Em verdade vos digo. Ah, mas não sei se é verdade. A verdade, eu faço que nem Pilatos. A verdade é relativa, né? Fala, Edninha, você ia falar, né? Então, eu ia falar assim, é como se a gente, quando vai a um velório, e você vê um velório cristão e um velório de uma pessoa não cristã, né? Como é calmo, é tranquilo um velório daqueles que sabem que o reino de Deus já está instalado em nosso coração e a gente já sabe para onde vai.
né? E como é triste a gente ver um velório daquele que não é cristão. Existe choro no velório cristão, porque a dor da separação é muito difícil. A falta física da pessoa vai ser sentida todos os dias. Mas a gente sabe que a gente vai se encontrar com essa pessoa, ele está no lugar, está na eternidade. Deus prometeu que iria levá-lo, e isso nos conforta, né? Nos dá um coração aberto, um coração manso. Mas a gente vê, esses dias eu estou convivendo com uma pessoa aqui no condomínio, a mãe dela faleceu, e ela chegou desesperada na igreja, porque não sabia para onde a mãe ia, o desespero dela, procurar alguém que pudesse falar onde a mãe dela estava, que ela não queria ter o mesmo caminho da mãe, porque é isso que o mundo oferece, essa dúvida, essa incerteza, né? Não existe um final para as coisas, né? Não existe o ponto final. Nós temos um ponto final. Jesus Cristo é o nosso ponto final. Nós chegaremos a Ele, somos salvos por Ele, temos a eternidade através dele. E quem não conhece a Jesus? Então a gente vê essa diferença quando a gente participa de um velório e a gente vê do outro lado o velório de uma pessoa não cristã. O desespero que é. A alegria e a leveza, né? A vida, Isso. a nossa vida não pode ser pesada nesse sentido, sabe? A gente tem trazido peso para a nossa vida de coisas completamente cronológicas e temporárias. O peso, pensa bem, o peso que a gente vai colocando, a pedra de 35 quilos que a Adriana falou que a gente vai colocando nas costas, nossa, primeiro, são pesos que Jesus falou, meu fardo é leve, meu jugo é suave, jogue isso fora. Participa comigo, participe, em verdade vos digo, que aquele que ofereceu um copo d'água para um pequenino desse, para um servo meu, vai ser abençoado. Em verdade vos digo, que aquele que crê no Filho já conhece o Pai. É verdade isso que eu estou dizendo. O Apocalipse é uma verdade, e não é uma verdade pesada, é uma verdade de esperança, né? Certo, Mara? Nem eu, nem o pastor Hernandes Certo, estamos falando nada certo. contraditório. É que cada um Não, usa uma linguagem, né? e do jeito que é, você expõe, é muito fácil de enxergar. Eu acho que só que eu gostaria de já ter sido tirada. Eu já falei isso lá no capítulo 14, que eu já queria estar fora desse problema. Você sabe que só existe um jeito de você estar fora, né, minha amiga? Então, você não diria muito isso, Bom, brincadeira. o Senhor tem falado ainda não é esse o Ainda não é tempo ainda. tempo, ainda não é tempo. Ainda tem coisa para você fazer, Mara, ainda tem coisa para você Você ainda não fazer. cumpriu ainda o que eu planejei. É Ah, isso. Amém? Amém. amém. Então, quem vai orar agora para a gente encerrar? Adriana, pode orar aí, Adriana? Você pode orar aí? Não? Que ela não entendeu. Não? Eu Pode posso orar, orar? Edith? Oi? Posso orar? Pode, claro. Tá. Senhor nosso Deus e Pai, te dou graças por essa oportunidade de estarmos juntos, estudando a tua palavra, Pai. Te louvo, Senhor Deus, ó Pai, porque verdades trazidas do trono da tua graça, Senhor Deus, ó Pai, foi ouvida pela boca das tuas filhas, Senhor Deus, ó Pai. Verdades que acalmam o nosso coração, pois sabemos, Senhor Deus, ó Pai, que Jesus Cristo vai à frente, Senhor Deus, ó Pai. Ele é o nosso general, é Ele, Senhor Deus, ó Pai, que nos conduz. Que foi, Senhor Deus, ó Pai, preparar o lugar para que nós estejamos, Senhor Deus, ó Pai, indo, Senhor Deus, ó Pai, glorificar o teu santo nome. Te dou graça, Senhor, pelo conhecimento, pelo discernimento, pela sabedoria derramada do trono da tua graça. E porque, Senhor Deus, ó Pai, não estamos sozinhos nesse mundo tão difícil, Pai. Somos, Senhor Deus, abençoados pelo teu Espírito Santo. E cremos, Senhor Deus, ó Pai, que tu, Senhor Deus, ó Pai, está à nossa frente em todos os caminhos, Senhor Deus, ó Pai.
Em nome de Cristo Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade. Eu te agradeço pela vida das irmãs, pela família das irmãs, Senhor Deus, ó Pai, que estão aqui conosco, Senhor. Que tu, Senhor Deus, ó Pai, continue a nos abençoar com conhecimento, com entendimento, com sabedoria, e para que, Senhor Deus, ó Pai, o nosso fardo continue sendo suave, pois cremos num Deus de poder, de graça e de misericórdia. Em nome de Cristo Jesus, amém, ó Pai. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém.